Boa tarde, eu sou Gildo Magalhães, diretor do Centro de História da Ciência da USP, e tenho o grande prazer de hoje trazer como conferencista o professor José Roberto Machado Cunha da Silva, que é um campeão de graduações na USP. Ele fez medicina veterinária, depois fez biologia e depois filosofia, todos na USP. Tem um Masters, um MBA em Administração Industrial pela Fundação Vanzolini e o doutorado em Fisiologia Geral pelo Instituto de Biologia da USP. Com um pós-doutoramento em Cambridge e em Londres, no King's College, atualmente ele é professor associado pelo Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, atuando principalmente nos seguintes temas: Antártica, aquicultura, imunidade inespecífica, inflamação e identidade biológica. O professor José Roberto exerceu o cargo de diretor do CEBMAR, o Centro de Biologia Marinha da USP, e já participou ativamente de 8 expedições em campo na Antártida e mais algumas em que ele coordenou, mesmo não estando exatamente na Antártida. E é sobre esse conjunto de vivências dele que ele vai entrar agora para falar. Então, com vocês, professor José Roberto. Boa tarde a todos. Estão me vendo? Que eu não vejo vocês. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao professor Gildo, e o Centro de História da Ciência pelo convite. É um prazer falar aqui para vocês. E nessa palestra vou tentar dar um aspecto um pouco histórico e mostrar, dentro do contexto científico, quais foram as opções do Brasil, do PROANTAR, qual o desenho do Programa Antártico Brasileiro, e falar um pouco da experiência que eu tive, de participar de várias expedições a campo e contar alguns causos, que eu acho que isso que torna a coisa um pouquinho mais interessante. Então, deixa eu entrar aqui para os senhores, Eu costumo dizer que eu sou um ser analógico, então me desculpem se der algum pau aqui. Tá ótimo. Bom, então vamos começar, Quando o professor Gildo me convidou para falar sobre Antártica, eu pensei em fazer uma palestra que eu gostaria de ter ouvido antes de ter entrado no programa, falando um pouco do que é o Programa Antártico Brasileiro, como ele funciona. Então, esse foi o meu intuito. Aí eu fiz um título provocativo, Pesquisa Biológica Antártica, vale a pena? E aí eu vou tentar mostrar aqui os prós e os contras, e eu já vou dizer que eu tenho um viés e eu acho que vale, tá? Bom, a pesquisa biológica, de maneira geral, com animais vivos, é feita na Estação Antártica Comandante Ferraz. Essa imagem que os senhores estão vendo foi antes do incêndio, como era a estação. Na frente nós temos a estação, que era uma série de contêineres interligados. Essas estruturas vermelhas são balsas para transporte de combustível, e essa lancha vermelha e branca era uma lancha oceanográfica para pesquisa, para buscar material, pescar, etc. E atrás, esses módulos verdes eram os módulos de meteorologia. Infelizmente, houve um incêndio, essa estação foi queimada e foi feita uma outra no local. Bom, esse é o nosso grupo de estudo, O meu laboratório é o Laboratório de Histofisiologia Evolutiva e a gente tem um grupo de pesquisa antártica. Esse emblema aqui é uma célula gigante de um peixe antártico, de uma Nototenia coríceps, só uma curiosidade. Bom, vamos falar um pouquinho do por que Antártica, as peculiaridades da Antártica. Bom, Antártica, para quem não sabe, vem da palavra grega arctos, quer dizer ursa, e foi criada por um astrônomo na antiguidade para designar a constelação Ursa Maior. Só que essa constelação fica no norte. E aí, no século II, depois de Cristo, surgiu o termo anti-ártico, ou seja, o outro lado do Ártico. Então, exatamente, o Ártico fica no norte, o anti-ártico fica no sul, Daí o continente antártico.
A Antártica tem algumas peculiaridades, não sei se todos sabem, é o local mais frio e seco do planeta. Quando a gente pensa em local seco, a gente pensa nos desertos, né? Mas a Antártica é o local mais seco do planeta, porque é tão frio que toda umidade congela, então é extremamente seco. Foi na Antártica que foi registrado o recorde de temperatura de menos 89 graus Celsius, na estação de Vostok, e é muito inóspito, porque nós temos ventos de até 300 km por hora. E a sensação térmica se dá pela somatória da temperatura com o vento. Então, se você tem um vento intenso, uma temperatura muito baixa, a sensação térmica despenca. Todo mundo sabe, né? Que pegou um dia frio ventando é bem complicado. Bom, e a Antártica tem uma outra característica que pouca gente sabe também, e por isso que existe uma preocupação tão grande com o aquecimento global. A Antártica é um continente e ela tem uma camada média de gelo sobre ela de 2.700 metros. Isso são praticamente 3 serras do mar de gelo. E esse gelo é água doce. É tanta água na forma de gelo que representa 70% a 80% da água doce do planeta. Isso se a gente considerar todos os rios, Amazonas, Nilo, lagos, etc. Então, é muita água. E o grande pavor do aquecimento global é que se essa água derreter e for para o oceano, vai dar uma elevação enorme dos oceanos, né? De muitos metros. Então, muitas cidades e alguns países, inclusive, ficariam debaixo d'água. Então, é uma preocupação real. Bom, a separação da Antártica dos outros continentes se deu no passado, né? E isso explica por que tem pouca diversidade de fauna superior. Foi dada uma separação lenta, né? Eles acreditam que subiu 1 grau a cada não sei quantos mil anos, e o continente foi afastando e se separando, né? Por outro lado, apesar de você ter pouca diversidade, você tem uma grande abundância dessas comunidades. E um exemplo disso é o crio. Então, esse camarãozinho que está aí nessa foto, né? É um camarãozinho que tem cerca de 5 centímetros, então, ou seja, um camarãozinho pequeno, mas se nós pegarmos a biomassa de crio, é maior que a biomassa da população humana, e nós somos 7 bilhões de pessoas. Imagina quantos crios não precisam para dar o peso de uma pessoa, mas tem mais crio, em termos de peso, do que todos os seres humanos no planeta, ou seja, é um volume assim absurdo. E acredita-se que essa população de crio aumentou muito na virada do século passado com o extermínio das baleias, que as baleias são os grandes consumidores do crio. E ele é a base da cadeia alimentar de vertebrados na Antártica, porque pinguim come crio e uma série de outros vertebrados também. A flora na Antártica, por ser muito fria, muito pobre, tem apenas alguns musgos e líquens. Aqui o crio nadando, ele é um camarãozinho filtrador, né? Aí muitos devem estar perguntando, pô, mas por que não explora esse animal, então, para alimentação humana? Ele é explorado. Mas o problema é que o crio ele tem uma quantidade muito grande de flúor na carapaça. E esse flúor acaba passando para a musculatura. Também o seguinte em consideração. O camarão ele vive a 20 graus. Você põe a 0, toda aquela atividade enzimática que degradaria o camarão, ela praticamente cessa. E aí você consegue processar esse camarão, tirar a casca, etc. Na Antártica, o crio já está a 0 graus. Então, você processar esse animal e impedir que o flúor contamine o músculo é muito difícil. Então, o crio é explorado comercialmente por alguns países, como a Rússia, que mandam navios fábrica, pescam o crio e já é invaso, mas existe uma restrição para o consumo humano, então não é a solução para a fome no planeta. A Antártica também foi o último continente a ser conquistado, e foi conquistado apenas em 1911 por um norueguês chamado Amundsen, que chegou um mês antes de um inglês chamado Scott. Bom, aqui mostrando a constelação da Ursa, né? A pequena Ursa aqui também, foi batizada em 1753, e a primeira vez que a Antártica aparece no mapa foi nesse mapa aqui, que ele chamou a Antártica de Terra Australis não conhecida. Então, foi a primeira vez que aparece a Antártica, porque alguns navegadores já sabiam que tinha gelo no sul,
mas era completamente desconhecido. Foi o último continente a ser descrito e conquistado. Um dos primeiros a se aproximar da Antártica foi o capitão James Cook, que foi um dos primeiros que fez uma circunnavegação, né? Descobriu a Austrália, inclusive. Ele conseguiu cruzar o paralelo 71 e avistou gelo. Isso em 1770, mais ou menos, né? Depois, nos próximos 50 anos, com o estoque de baleias e focas ficando cada vez mais escassos devido à caça intensa que ocorreu principalmente na Groenlândia, no hemisfério norte, os navios começaram a ir cada vez mais ao sul, os caçadores de baleia e caçadores de foca. Tem que lembrar que a iluminação das ruas e casas muitas vezes era feita com óleo de baleia, e o óleo de baleia era um produto muito valioso. Então, justificava você procurar novas fronteiras onde se encontrasse baleias. E foi numa dessas incursões foi descoberto na passagem de Drake, né, que é entre o sul da América do Sul e a Península Antártica, foi descoberto esse arquipélago, que é o arquipélago das Ilhas do Rei Jorge, em 1820. E aí começam as curiosidades antárticas, que o continente antártico, com as várias estações, e aqui falar um pouco da história também, né? Esse capitão russo, Bellingshausen, ele fez algumas expedições, assim como o Palmer, que era um outro capitão norte-americano. Então, nós temos nome de vários acidentes geográficos em homenagem a esses senhores. Bom, esse senhor também, John Davis, também, ele chegou em 1821 na Antártica e somente 70 anos depois que essa mesma região pôde ser alcançada. Então, para mostrar a dificuldade que é chegar na Antártica. O capitão James Weddell também, ele também foi o primeiro a atingir o paralelo 74 e, novamente, o recorde dele só foi batido muito tempo depois. Então, em homenagem a ele, nós temos o Mar de Weddell. E do outro lado aqui temos a Península Antártica, né? Aqui assim, ó, não sei se dá para ver minha setinha. E do outro lado o Mar de Ross, em homenagem a esses exploradores. A Antártica tem a peculiaridade que o oceano que está em volta dela, no inverno, congela. Então são necessários navios quebra-gelo. O que é um navio quebra-gelo? Basicamente é um navio com um casco extremamente reforçado e um desenho de casco que faz o gelo quebrar e passar por baixo, e um motor assim estúpido. Então, o navio, o que ele faz? Ele vai, sobe no gelo, aí com o próprio peso dele, ele quebra o gelo e avança mais um pouquinho. Eu tive um colega que eu conheci numa das expedições que ele viajou num navio quebra-gelo. Ele falou que era uma coisa muito engraçada, né? Porque o navio ia, aí às vezes o navio subia e não quebrava o gelo. Aí todo mundo descia do navio que nem um ônibus na estrada. Aí olhava, furava o gelo. Aí, se o gelo era muito espesso, enfiavam as bananas de dinamite, explodia e o navio continuava assim por diante. Então, para mostrar a dificuldade que é viajar na Antártica. Aqui mostrando algumas estações, né? Então, nós temos essa base aqui, que foi feita no Mar de Ross, ela fica sobre o gelo, essa parte congelada do gelo, e ela fica sobre pilotis que sobem e descem do Reino Unido. Mostrando aqui outros navios, a Inglaterra, o Reino Unido, né, eles possuem o Instituto Antártico Britânico, que possui 2 navios e várias estações na Antártica, né? Eu tive a oportunidade de ver um desses navios aqui no Porto de Punta Arenas, do lado direito. Isso aqui é um colega, o João, nessa foto aqui em cima. Do lado direito tem o navio brasileiro oceanográfico, que é o comandante Maximiano, e o da esquerda, o James Clark Ross, que é o navio do Instituto Antártico Britânico. Bom, com a descoberta do continente, né, no meados lá do século XIX, foram feitas algumas expedições exploratórias. Uma delas foi feita pelo D'Urville, que ele foi para o continente, passou um tempo lá e fez um relato científico com 32 volumes. E foi ele que descobriu o pinguim de Adélia, que era o nome da esposa dele, que é esse pinguim aqui, que é o pinguim de geladeira que a gente conhece. Então, é um pinguim que tem várias colônias no continente todo, ele é pequenininho, e ele se chama Adélia, em homenagem à esposa do D'Urville. Só uma curiosidade, né? Aqui é uma estação francesa, na terra de Adélia. Aqui um outro pesquisador famoso, que é o James Clark Ross. Em 1839 e 1843, ele fez uma primeira científica que a gente pode
a expedição que a gente pode considerar como científica. E ele também, o pessoal, assim como faziam aqui na Amazônia e em outras regiões, o pessoal fazia essas expedições e depois publicavam uns relatos, né, com vários volumes, e isso era divulgado. Então, aqui eu tenho o Mar de Ross, em homenagem a essa expedição, né? E aqui mostrando um iceberg formado, né, no Mar de Ross. E aqui o gelo se derretendo, e esses icebergs, que nada mais são do que pedaços do continente, se soltando e entrando no mar adentro. Novamente aqui o Mar de Ross. E na Antártica também tem vulcões. Tem esse vulcão Erebus, que é o vulcão ativo mais austral do planeta. Bom, uma outra expedição que ficou famosa foi a do Barão do Gerlach, que foi um navio chamado Bélgica, que em 1898 ele fez a primeira invernagem na Antártica. Ele ficou 12 meses preso no gelo. E a curiosidade é que nessa expedição nós tínhamos duas pessoas que os senhores vão ouvir mais para frente, que é o Amundsen, que foi o primeiro a chegar no Polo Sul, e Artowski, que era um polonês. Aí o navio soltou em março de 1899 e voltou a navegar. E aí, em 1901, no auge do Império Britânico, vamos tentar lembrar, né, o contexto histórico, o Robert Scott, que era da Marinha Britânica, ele montou uma expedição para a Antártica para tentar chegar ao Polo Sul, para ser o primeiro a chegar ao Polo Sul. Mas, novamente, na Antártica tem essa questão desculpe, o inverno variar muito. Foi um inverno muito frio, o navio dele ficou preso e ele não conseguiu chegar no continente, ficou só na beirada, o navio preso. E nós tínhamos, na mesma época, um explorador que ficou famoso, que chamava Roald Amundsen, e o sonho, a grande ironia da Antártica, né, é que o sonho da vida do Amundsen era ser o primeiro no Polo Norte. Agora é bom fazer uma distinção. O Polo Norte é apenas o gelo que se congela, não existe um continente lá. Tirando a Groenlândia, quando a gente vai bem para o norte, o mar congela durante o inverno, ou seja, água salgada, e durante o verão derrete, e cada vez está derretendo mais. A Antártica é diferente. Então, ou seja, o gelo que tem no Polo Norte ele não vai contribuir para a elevação dos oceanos, que é a própria água do mar que congelou e no ano seguinte derrete. Já a Groenlândia não, né? Já na Antártica é diferente. Imagine um bolo de chocolate bem grande e os senhores com uma jarra de chantilly. Aí essa jarra vai sendo derramada em cima do bolo. Esse chantilly ele vai se deslocar para as periferias e vai escorrer. E é mais ou menos isso que acontece na Antártica. Ou seja, está nevando no centro do continente, esse gelo ele é plástico, ele não é sólido, né? Então, ele vai correndo para a beirada, ele vai deslizando para a beirada, às vezes leva centenas, milhares de anos, e quando chega na beirada, ele fragmenta e cai na água. Então, os icebergs que nós encontramos na Antártica são de água doce. Por isso que eu falei que 70% a 80% da água doce do planeta está na Antártica. E parece que a Groenlândia é cerca de 10% a 18%. E o Amundsen, ao contrário das expedições inglesas, ele tinha um navio que chamava Fram, que foi um navio desenhado e projetado para a expedição. Então, era um navio que tinha um casco bastante reforçado e permitia que esse navio, quando o mar congelasse, o navio subisse e conseguisse ficar aguardando até descongelar novamente e conseguisse sair novamente. Era um navio de madeira, não era um navio de casco de aço. Inclusive, ele está na Noruega, para quem quiser visitar. Então, o que aconteceu? O Amundsen, naquela época, demorava, como hoje, né, para montar uma expedição. Aqui é o Fram, né, mostrando aqui nessa foto superior do lado direito, o Fram, num veleiro. Ele preparou uma expedição, levou vários anos, né, para conseguir o navio, patrocinadores, etc., para ir para o Polo Norte. Então, ele montou, estava tudo pronto, aí ele saiu com o veleiro. Aí, quando ele estava navegando já, chegou um telegrama dizendo que o Polo Norte foi conquistado. Aí, imagina a frustração, né? Levou 2, 3 anos para conseguir juntar recursos para chegar no Polo Norte. E na hora que ele estava indo para o Polo Norte, chegou o aviso que o Polo Norte tinha sido conquistado por um norte-americano, que é o Robert Peary.
Aí, para mostrar como tem que ter jogo de cintura para ser explorador, ele falou, não tem problema, vamos para o sul. Aí ele conversou com a tripulação, falou, vamos para o sul? O pessoal falou, vamos. Aí ele guinou o navio para o sul e mandou um telegrama para o Scott, que tinha também montado uma expedição na mesma época, mas visando o Polo Sul, avisando, estou indo para o sul. E aí ele foi em direção ao sul e resolveu conquistar o Polo Sul e não mais o Polo Norte. Agora, tem que falar uma característica aqui do Amundsen, que é muito importante até os dias de hoje, que ele era norueguês, ou seja, era de um lugar frio, e ele aprendeu muita coisa com os inuits. Então, ele foi morar com os inuits, com os esquimós, né? Ele aprendeu a confeccionar roupa com os esquimós, então ele sabia fazer as roupas e tinha toda uma tecnologia. Por exemplo, a roupa de baixo era da raposa não sei das quantas, a roupa de cima era a pele de não sei o quê, e ele sabia confeccionar essas roupas. E ele levou, inclusive, 4 esquimós na expedição dele, ou seja, ele usou o conhecimento de quem era da região e conhecia profundamente. E por ser um indivíduo que fazia expedição, tem vários livros sobre o tema, para quem gostar, né? Ele, por exemplo, quando chegou na Antártida, ele ficou meses desenvolvendo os trenós. Ele comprou os trenós em loja, ele ficou aperfeiçoando, colocando reforço, tirando peso e assim por diante, até o trenó ficar do jeito que ele queria. Os recipientes de querosene, que era o combustível deles, ele também ficou meses desenvolvendo, porque como a Antártica é extremamente seca, acontecia que as tampas não vedavam tão bem. E aí o querosene evaporava. Então, ele desenvolveu uma tampa especial para evitar que o querosene evaporasse. Ou seja, todo um preparo de muitos e muitos meses. Então, para mostrar que desde essa época o preparo para uma expedição antártica é fundamental e implica na própria sobrevivência, né? Outra coisa que o Amundsen fez, ele foi para o Polo Sul, ele escolheu 4 homens, né? E levou cães, porque no hemisfério norte, né, o pessoal fazia trenós com cachorros, então ele saiu com 52 cachorros e com os trenós. Então, foi a estratégia que ele adotou, né? Ele acabou morrendo em 1928 no resgate de um engenheiro. Parece cruel hoje em dia, mas ele levou 52 cachorros. O que acontecia? No interior do continente não tem alimento. Então, quando os cachorros morriam, ele usava de comida para os outros. Inclusive, um dos relatos falava que o cachorro líder, quando você ia alimentar, ele dava medo, de tão grande e feroz que era o animal, né? Então, só para mostrar um pouquinho da história da conquista do Polo Sul. E, então, vou falando, né, dessa conquista, ele resolveu, então, ir para o Polo Sul, e quando ele chegou no Polo Sul, ele fez essa frase: nenhum homem jamais esteve num ponto tão diametralmente oposto ao seu real desejo. Ou seja, na época não havia viagem espacial, então ele não poderia estar mais longe do objetivo da vida dele. Ou seja, ele estava exatamente no outro polo, que ele queria conquistar o Polo Norte, ele conquistou o Polo Sul. Então, uma grande ironia, né? E essa aqui é a expedição inglesa. Esse aqui é Robert Falcon Scott. Imagina, era um comandante da Real Marinha Britânica, no auge do Império Britânico, né? E é importante que a gente aprenda um pouco a história também. O Scott, ele levou a roupa que se conhecia na época, que eram roupas de lã e capas de lona impermeável. Ele chegou a testar esses equipamentos com outras expedições, mas não eram extremamente adequados para o frio. E os navios que ele utilizou para ir para a Antártica não eram navio polar também, eram carvoeiros que foram adaptados para a marinha. O Scott ele também tentou usar tratores, que na época estavam os primeiros veículos à explosão, mas no extremo frio eles acabaram quebrando, não funcionavam, né? E ele também tentou usar cães, mas não com o objetivo de chegar no Polo Sul. Na época havia aquele orgulho britânico, eles achavam que tinham que ir a pé. Essa aqui é uma estátua do Scott, que está em frente ao Hyde Park, na Inglaterra, hoje foi até esculpida pela esposa dele. E o Scott ele cometeu alguns erros, que hoje a gente vê como erro, na época ele não achava que era erro, é claro, né? Mas, por exemplo, ele não testou os recipientes de combustível. Então, o que aconteceu é que a expedição dele ficou sem combustível no retorno.
O querosene evaporou simplesmente. Ele não aperfeiçoou os trenós também. Então, ele comprou o trenó na loja e botou para usar. Então, também não era o mais eficiente possível para aquelas condições extremamente desfavoráveis. Então, esses pequenos... E outro erro dele, que foi muito grande, para o Polo Sul, o objetivo inicial era ir em 4 homens e ele. Na última hora, eles vão botar um homem a mais. Só que aí não havia mais esqui para todos. Então, iam 4 com esqui e 1 correndo. Então, isso foi um outro erro crasso que também acabou atrasando muito a expedição dele. Bom, então, o que aconteceu é que o Amundsen foi para o Polo Sul, o Scott também, e imagina a tragédia, ele chegou um mês depois do Amundsen. Então, aqui tem as frases, né, dos livros, da biografia dele, ele dizendo que todos entraram em desespero quando chegaram no Polo Sul, encontraram uma tenda com a bandeira da Noruega e uma carta dentro. Que, como o Amundsen não sabia se ia conseguir voltar, ele deixou uma carta para a realeza, dizendo que havia conquistado o Polo Sul, etc., etc. E aí eles entraram numa depressão profunda, né? Que a equipe do Scott, aqui essa foto do lado esquerdo, os 5 membros que foram, e aqui a mesma equipe quando chegou no Polo Sul. Então, a cara de desolados completamente, né? E aí, na volta, como é que se fazia uma expedição nessa época? Você mandava equipes antes, iam fazendo acampamentos. Acampamentos que eram carne enlatada, mantimentos, querosene, e você enterrava e deixava uma varetinha para fora, um bambu para fora. E aí você fazia vários acampamentos desses que seriam utilizados no retorno. E foi feito isso na expedição, né, do Scott. E aí, quando eles estavam voltando, o que pesou muito, provavelmente, foi a depressão de não terem sido os primeiros, né? E aí tem tudo descrito, porque o que aconteceu? Eles voltaram, aí quando eles estavam a 17 quilômetros de um desses estoques de mantimento, uma tempestade muito grande chegou sobre eles, e aí tem as cartas, né? Eles escrevendo minha querida viúva, essas coisas, né? Se despedindo de todo mundo e contando que os membros da equipe, um ficou com o pé cruzado, o outro ficou... Um deles, inclusive, resolveu ir embora. Ele levantou e saiu andando e nunca mais foi visto, assim por diante. E aí, nesse último acampamento, estava ele e mais um companheiro, e morreram os 2, deixaram várias cartas, e aí, no ano seguinte, foram encontrados. Conseguiram resgatar o diário, as cartas, e eles foram enterrados na sua própria barraca. Então, foi a grande competição para o Polo Sul e a grande ironia, né? Porque não era o objetivo do Amundsen. Aqui mostrando o percurso do Amundsen e do Scott, né? Chegando um mês de diferença, e aqui a barraquinha que o Amundsen deixou com a bandeira da Noruega. Então, isso mostra as ironias e as dificuldades da Antártica naquela época, que hoje também são muito grandes, né? Então, a gente tem que estudar um pouco a história para aprender a respeitar o presente. Aí, alguns anos depois, o Scott era inglês, o Shackleton era irlandês, isso acredito que faça alguma diferença, né? Como eles haviam perdido a primazia em chegar no Polo Sul, o Shackleton decidiu, ele já havia tentado chegar no Polo Sul antes também, mas eles tiveram escorbuto, que a falta de vitamina C, né, causa o escorbuto e aí pode levar à morte. Ele resolveu fazer uma travessia antártica. Então, resolveu, vou ser o primeiro a cruzar a Antártica. Então, ele foi de 1914, montou uma expedição. O que aconteceu é que o navio dele, o Endurance, ficou preso no gelo. Só que, como não era um navio projetado para ficar preso no gelo, ele começou a ser destruído. O gelo começou a esmagar o navio. Aí ele teve que tomar uma decisão crítica. Ele falou, gente, vamos abandonar o navio, esse navio vai ser destruído. Aí eles pegaram os botes, montaram em cima de esquis e falaram, vamos seguir a viagem puxando os botes. Só que a Antártica é gigante, então o local mais próximo de resgate estava a 1.300 quilômetros. Então, eles ficaram puxando os botes, e o Shackleton ele é um grande exemplo, até hoje, de liderança. Então, ele tem o diário dele, tem até um filme que a BBC fez, muito bom, quem gostar disso, vale a pena assistir, é um seriado. E eles foram puxando o bote, né, tentando
sobreviver, basicamente. E o muito interessante dessa história é que nenhuma pessoa morreu nessa expedição. O Shackleton era extremamente respeitado como líder, e aí ele conta no diário, quando ele percebia que tinha alguém deprimido no grupo, imagina, você ficar meses com roupa úmida, dormindo, passando frio e sem comida, tendo que matar foca e pinguim para poder comer, e sem saber se vai sobreviver ou não, né? Então, sempre que ele percebia que tinha alguém deprimido, ele mandava servir chocolate quente para todo mundo. Quando tinha alguém muito vaidoso no grupo, ele sempre pedia conselho para essa pessoa. E várias características permitindo que ele conseguisse conduzir todos os homens sem ninguém morrer. E essa expedição ficou muito conhecida porque tinha um fotógrafo. E aí o fotógrafo conseguiu convencê-lo. Fotografia a gente pensa hoje, digital não. Naquela época, naquelas chapas enormes de vidro que pesavam para burro, né? Mas o fotógrafo conseguiu convencê-lo de que era importante registrar a expedição, e então nós temos as imagens da expedição. Aqui o Shackleton, né, aqui mostrando a viagem, e a grande característica dele é que ele não perdeu nenhum homem, né? Aqui o navio destruído, imagina o desespero, né? Essa foto embaixo, aqui no meio, tem na National Geographic Society, tem uma estátua dele, então, para mostrar o respeito, o reconhecimento que ele teve. E aqui os homens puxando o bote em cima de esqui. E aqui mostra, como eles tinham sextante, eles conseguiram mapear todo o trajeto. Então, aqui em azul clarinho é o trajeto que eles queriam fazer. Aqui é o trajeto que eles realmente fizeram, né? Então, essa parte amarela, quando o navio estava preso no gelo, sendo destruído. Depois, a parte verde, eles estavam puxando os trenós, e aí eles chegaram nessa ilha Elefante. E na Ilha Elefante, eles pegaram um dos botes e falaram, não, nós vamos buscar ajuda na ilha do South Georgia. E aí eles saíram com um pequeno bote, com o pessoal que não tinha tanta experiência, para tentar buscar ajuda. E quem ficou não sabia se eles iam sobreviver a essa viagem ou não. Então, imagina a ansiedade que não foi isso. Mas eles conseguiram, né? Chegaram nessa South Georgia, que tinha uma estação baleeira, e aí outra ironia do destino, eles conseguiram chegar do lado errado da ilha. Então, ainda tiveram que escalar uma montanha enorme para poder chegar na estação baleeira. Mas deu tudo certo, eles conseguiram chegar e conseguiram resgatar toda a tripulação. E outra ironia do destino, como eles eram militares, eles voltaram para a Inglaterra e foram para a Primeira Guerra Mundial, né? Depois eu tinha até curiosidade de saber o destino desses homens. Bom, aqui é a Ilha Elefante, onde ele passou, né? E o Shackleton depois tentou ir de novo em 1922, teve um ataque cardíaco e morreu e está enterrado lá na Antártica, nessa Geórgia do Sul. Bom, aqui só de curiosidade, né, para mostrar mais algumas conquistas do Polo Sul, a Antártica até hoje é vista como um local de grandes desafios, né? Então, mostrando aqui, ó, 1992, 93, primeira expedição só de mulheres. 1972, primeira viagem homem sozinho em um veleiro. E até hoje, né? Se o indivíduo quer fazer uma expedição para entrar na história, ele vai para a Antártica. Então, já cruzaram a Antártica com paraglider, esquiando, cruzaram a pé, e até é interessante, porque tem uma estação bem no Polo Sul, que é norte-americana. E esse pessoal que faz essas expedições malucas, eles cruzam o Polo Sul. E às vezes eles chegam lá, né? Vão dar oi, e o pessoal da estação não dá a menor bola para eles. Eles ficam meio frustrados. Mas é interessante para mostrar que até hoje a Antártica tem esse apelo, né? De conquista e de lugar selvagem. E realmente é. Então, aqui mostrando a origem da Antártica, né? Que eram os continentes unidos, depois se afastaram. Essa separação foi lenta, explica muito da flora, fauna antártica, né? Esse aqui é um mapa da Antártica, com as várias estações, e como ele era, teoricamente, fatiado entre as diferentes potências, né? Essa aqui é a estação que está bem no Polo Sul, ou seja, no Polo Sul geográfico. Os Estados Unidos fez essa estação, chama Amundsen Scott. Aí, novamente, né? Os mais puristas dizem que deveria chamar só Amundsen, mas chama Amundsen Scott, porque Scott era inglês. Então, nós temos essa estação, e na estação tem um domo, que é uma bola assim, cromada, que fica bem no Polo Sul. E como está em cima do manto de gelo, essa estação ela vai se deslocando ano a ano. Então, todo ano eles têm que mudar a posição do domo
para quem quiser ir lá passar no Polo Sul, né, poder tirar foto, e muda cerca de 10 metros por ano. É um local extremamente inóspito, as temperaturas no inverno chegam a menos 60 graus, o vento também é muito forte, né? E ela está a 2.850 metros acima do nível do mar, ou seja, tudo isso é uma camada de gelo. Bom, aqui para dar uma ideia para os senhores, o tamanho do continente antártico, ele é 65% maior que o nosso país, ou seja, é gigante. E outra curiosidade é que hoje em dia já se sabe que não é um continente único. A pressão do gelo é tão grande que fez o continente afundar e nós temos, na realidade, um arquipélago aqui embaixo. São várias ilhas, né, cobertas de gelo que formam um grande continente. Então, já foi mapeado, já se sabe que é um arquipélago. E se esse gelo derreter, nós não vamos ter um continente, nós vamos ter, sim, um arquipélago no Polo Sul. Aqui para mostrar para os senhores que, durante o inverno, toda essa área em volta da Antártica congela. E, durante o verão, algumas regiões, como o Mar de Ross e Mar de Weddell, ficam congelados. E é na Antártica que se formam os grandes icebergs tabulares. Então, nós temos icebergs com mais de 100 quilômetros de comprimento. Então, um volume de água doce enorme. Bom, aqui mostrando a temperatura do ar no verão e no inverno. Chega a menos 70 no interior do continente, ou seja, muito frio, né? A temperatura da água também varia bastante, né? Então, nas regiões mais afastadas, ela sobe muito no verão e no inverno desce, enquanto no mais próximo ao continente ela é mais ou menos constante ao longo do ano. E esse diapositivo é para mostrar várias zonas ecológicas da Antártica. Então, hoje em dia, com essa preocupação do derretimento do continente, aqui é o continente, ou seja, a parte rochosa. Essa área aqui em branco é o gelo, que vai descendo, formando os icebergs. Existe um efeito potencializador, porque o gelo ele reflete a luz. Então, a luz do sol, quando bate no gelo, ela é refletida. E quando esse gelo vai derretendo, o mar ele é mais escuro. Se não tem uma cobertura de gelo, ele absorve mais luz e absorve e transforma isso em calor. E essa água mais quente, quente entre aspas, né, vai derretendo mais o gelo. Então, é um efeito potencializador. Quanto menos gelo nós tivermos na Antártica, mais rápido vai ser o derretimento do restante do gelo. E com o passar dos anos tem se descoberto várias novas características, como, por exemplo, esse gelo aqui que está aparecendo aqui na zona de gelo permanente, se descobriu que se você tem um aquecimento um pouco maior, infiltra água entre o gelo e o continente, serve de lubrificante e aumenta também a formação dos icebergs. Isso está sendo muito estudado na Groenlândia. E no sul do Chile é muito evidente. Tem geleiras que já recuaram centenas e centenas de metros, né? E na Antártica também isso está acontecendo. Bom, aqui mostrar um pouquinho da fauna, né, dos vertebrados na Antártica. Nós temos os animais que vivem no fundo, né? São vários peixes que são os animais. Esse peixe aqui, que é chamado de peixe gelo ou ice fish, ele é extremamente interessante. É um animal que é um vertebrado, ele chega a ficar bem grande, é um animal de meio metro. E ele não tem hemoglobina, ou seja, o oxigênio ele é totalmente transportado por difusão. E a respiração é principalmente cutânea. Ou seja, uma aberração evolutiva. E ele só sobreviveu porque ele está na Antártica. Foram algumas mutações que ocorreram, isso está mapeado. Então, tem um grupo de peixes gelos que não tem hemoglobina e tem outro grupo que também sofreu outra mutação que também não tem mioglobina. E ele só sobrevive na Antártica por quê? Porque como a água é muito fria, na água fria, como o movimento das moléculas é menor, ela retém mais oxigênio. Então, a água na Antártica ela possui muito oxigênio por conta de ser muito fria. Então, esse peixe consegue sobreviver, porque ele tem um metabolismo, né, necessita do oxigênio, mas como a água é muito rica em oxigênio, ele não foi extinto. Ou seja, também se aumentar um pouco essa temperatura, esse é um dos primeiros animais a serem extintos na Antártica. Mas é muito bonito o modelo e mostra como a evolução acontece, né? Bom, aqui nós temos um principal grupo que a gente encontra lá, que são os Nototenidae, que são peixes de fundo. Eu já fiz vários trabalhos com esses peixes.
O trematoma, que são peixinhos menores, tem 5, são 10 a 15 centímetros. A nototênia já é um peixe bem maior. Aqui mostrando vários. Eles têm várias estratégias para se adaptar ao frio. Então, geralmente, os animais eles ficam parados a maior parte do tempo. Somente quando eles têm um alimento próximo, eles vão lá, abocanham o alimento e o resto do tempo ficam parados, para poupar o máximo de energia possível. Eles são tão vorazes que, às vezes, eles pegam a presa, que é maior do que eles. Aí eles comem metade da presa, deixam o rabo para fora, vai digerindo, e quando digere um pouco, ele abocanha o resto. Então, são várias adaptações que foram descobertas, né, através de várias pesquisas extremamente interessantes. Aqui mostrando outros peixes, vários exemplos, né? São bonitinhos. Esse aqui é pequenininho, tem alguns centímetros só. E aqui, novamente, o crio, né? Euphasia superba. Ou seja, aqui o crio que é vendido, né? Ou seja, o Japão e a União Soviética embalam esse crio. Ele é um animal filtrador, ele se alimenta basicamente de copépodos, que são pequenos crustáceos que se alimentam do fitoplâncton. E o crio ele tem esse aparato aqui, né? Na região anterior, que serve para filtrar essa água. E eles acabam sendo a base da cadeia. Então, aqui novamente um crio, para os senhores verem, né? Um crio nadando. E, como eu disse, esse camarãozinho ele tem uma biomassa maior que a biomassa humana. Então, tem muito crio na Antártica. E por isso que essas grandes baleias, né? Uma baleia azul, ela abre a boca e come toneladas desse crio por dia, né? Então, é muito comum na Baía do Almirantado, que é onde fica a estação brasileira, entrarem algumas baleias atrás de crio durante o verão, né? Aqui mostrando outros peixes, né? Mais de curiosidade. E na Antártica tem uma característica interessante, que é o gigantismo. Então, nós temos muitos invertebrados lá que ficam com tamanho enorme. Então, um anfípoda aqui no nosso litoral, que tem alguns milímetros, na Antártica ele tem mais de 10 centímetros. E acredita-se que seja uma adaptação ao frio. E outra característica na Antártica é que os animais têm uma longevidade muito grande. Então, o ouriço do mar na Antártica ele chega a viver 70 anos. Dá uma dor no coração você fazer experimento com esses animais. E todos os outros animais também têm uma longevidade muito grande. Então, outra característica importante. E também um alerta, que você explorar, por exemplo, comercialmente peixes na Antártica, você tem que saber que isso, para ser reposto, vai levar uns 10, 20 anos. Não é como nos trópicos, que 1, 2 anos você tem a recuperação de um cardume, né? Está aqui mostrando outros peixes. Os vertebrados que se adaptaram ao frio, que são os pinguins, por exemplo, né? Eles ficam em cima dos icebergs, bastante interessante. Outros peixes aqui. Alguns são explorados comercialmente. E, como eu disse, tem que tomar muito cuidado com essa exploração desses animais, porque a reposição é muito lenta. Então, o controle de cardumes tem que ser feito extremamente rigoroso. Aqui mostrando os icebergs, então, esse aqui é um exemplo. Aqui é a lancha oceanográfica da Estação Brasileira, a SCUA, e um iceberg aqui, todo de água doce, né? Novamente, como eu falei, aquela coisa, a analogia do chantilly. Então, aqui é o gelo escorrendo, se fragmentando, formando vários pequenos icebergs, que são todos de água doce e vão dissolver no mar. Dos vertebrados mamíferos, né? Então, nós temos várias focas. Essa aqui é uma foca de Weddell. É um animal bem interessante. Perdão. Que ele consegue ter uma apneia, ou seja, ele mergulha, pode ficar até cerca de meia hora mergulhado. Então, tem muita gente que estuda também. E temos as baleias. Então, uma que é muito comum é a baleia jubarte. E, graças a algumas moratórias, alguns acordos, elas estão conseguindo se recuperar suas populações, que elas foram extremamente dizimadas no final do século XIX. Então, hoje em dia, nós temos, inclusive, a aparição dessas baleias aqui no nosso litoral, em Ilhabela, Ubatuba, às vezes o pessoal consegue ver, né? Aqui mostrando uma baleia. Na Antártica é comum você sair para uma colheita de animais, aí você se depara com um animal desses, né? É muito emocionante. São animais enormes, majestosos, né? Extremamente interessante. Aqui, de novo, né? Uma outra baleia. Esse foi um dia que a gente estava saindo para colher ouriço e os animais apareceram. A baleia azul também, eu nunca vi, mas o pessoal pesquisa. São o maior vertebrado que já existiu no planeta, né?
e elas adentram na Antártica. Inclusive, tem um esqueleto próximo à estação brasileira, que foi o Jacques Cousteau, no final dos anos 60, anos 70. Ele fez uma expedição com o seu navio Calypso para a Antártica. E essa ilha, ela é um cemitério. Por quê? Porque os caçadores de baleia, eles iam nessas baías, principalmente a Baía do Almirantado, onde está a estação brasileira. O que eles faziam? Eles saíam de bote, viam as baleias, arpoavam, matavam as baleias, rebocavam até a praia, aí dissecavam essas baleias, né, para tirar principalmente o óleo, que era o produto de maior valor, e deixavam as carcaças lá. Então, até hoje, a quantidade de osso de baleia que a gente vê na praia é uma coisa absurda. Então, dá uma breve ideia da matança que foi desses animais. E o Jacques Cousteau, quando esteve nessa ilha, ele juntou vários ossos de baleia e montou um esqueleto. E é uma atração turística, muitos navios param para visitar. É claro que os pesquisadores foram lá analisar os ossos e falaram que não tem só osso de baleia azul, tem osso de pelo menos 5 espécies de baleias diferentes. Mas tudo bem, valeu a intenção. Nós temos algumas aves, né, como o albatroz, o petrel. Esse aqui que é a escua, que é uma espécie de um lixeiro que tem na Antártica, então ele come filhote de pinguim, filhote de outras aves. É uma espécie de... É um carnívoro, né, mas serve como um animal, diria um predador, um abutre da região, né? Então, aqui está a escua. Temos vários pinguins, né? Que aí são animais que foram adaptados para nadar. Esse aqui é o Adélia, que eu já falei em homenagem à esposa do D'Urville. O pinguim imperador, esse não tem lá nas ilhas onde o Brasil tem estação, esse só fica no continente, é um pinguim muito grande, chega a ter 1,30 m. É extremamente interessante a estratégia que ele tem para sobreviver ao frio. Eles formam uma massa, juntam-se centenas de pinguins, e quando tem uma tempestade, esses pinguins eles ficam girando como se fosse uma massa única. Então, aquele que estava do lado de fora, ele esfria, baixa a temperatura, ele entra para o meio e é aquecido pelos restantes. E essa massa de pinguins fica girando na tempestade, eles conseguem sobreviver. É extremamente interessante. O macho e a fêmea se revezam para ir pescar e trazer comida para o filhote. E é uma das espécies que está ameaçada de extinção no caso de um aquecimento global. Bom, aqui novamente mais peixes antárticos. Temos também focas e leões marinhos. O leão marinho, o lobo marinho, é aquele que tem essas barbatanas grandes, ele levanta, né? Enquanto a foca fica deitada nas pedras, tomando sol, descansando. Tem 3 espécies de foca, que é a foca de Weddell, a mais comum. Tem a foca caranguejeira, que ela fica sempre em cima de bloco de gelo, ela só come crustáceos. E a terceira, a foca leopardo, que tem uma boca enorme e se alimenta de pinguins. Estou aqui mostrando uma foca de Weddell, né? Até tem que tomar cuidado quando você está caminhando na praia, porque elas são da cor das pedras, para não pisar ou não chutar em nenhuma. E como não tem predador, elas ficam deitadas tranquilamente na beira da praia, sem a menor preocupação com os seres humanos, né? Aqui uma outra foca também mostrando, olha, são da cor das pedras, né? Tem toda uma regra, você não pode se aproximar, tudo isso é feito com zoom, né? Você evita se aproximar desses animais para não causar estresse, assim por diante, né? Ó, mostrando aí a foquinha deitada, tomando sol. Engraçado, né? Elas vêm descansar na beira da praia, né? Foca. Olha o bigode de português da foca. A gente brincava que era foca portuguesa, que tinha um bigode. Esse vídeo aqui, vamos ver se ele vai entrar, foi um vídeo feito com uma câmera que ficou debaixo d'água, né? Com temporizador. E isso foram feitas várias imagens ao longo do tempo. E mostra um fenômeno muito interessante, porque na Antártica, os animais... Vamos terminar de ver o vídeo, aí eu falo. Mostrando que a água do mar ela não chega a congelar, normalmente, mas de vez em quando forma essas línguas de gelo que vão adentrando no fundo do mar, e onde isso encosta, mata os animais que estão aí presentes. Estou aqui mostrando essa língua, que são as estrelas do mar antárticas.
Elas sobrevivem até menos... A temperatura da água na Antártica, ela, em geral, é 0 graus. Mas quando formam essas línguas, você tem um congelamento do fundo do mar. Mas todos os animais que são atingidos por esse gelo, eles morrem. Eles não conseguem congelar. E aqui mostrando, né, os animais, aqueles que conseguem fugir, aqui 2 ouriços do mar Antártico e as estrelas do mar. Elas se locomovem bem lentamente. Isso aqui é essa câmera que vai tirando fotos de tanto em tanto tempo, né? Aqui os animais que ficam presos morrem, né? E aqui mostrando essa língua, né, que se forma e onde ela passa, os animais morrem. Algumas espécies conseguem sobreviver a isso, como esse aqui, por exemplo, consegue sobreviver até menos 2,6 graus. E aqui animais que a gente já trabalhou, que é o ouriço do mar Antártico, que vocês viram naquele vídeo, e uma estrela do mar Antártico. Isso aqui foi um experimento que a gente fez de regeneração de 2001 a 2007. Aí um dia acabou a energia elétrica e perdemos todos os animais. Um experimento de 6 anos, uma tristeza. Bom, aqui mostrando um iceberg, né? E mostrando que na Antártica, ao contrário do hemisfério norte, os animais não congelam. Então, eles conseguem sobreviver até menos 1,9, que é a temperatura que a água do mar congela. Então, eles têm uma estratégia para fugir do gelo. Então, muitos peixes, quando você tem o gelo em cima, eles evitam encostar nesse gelo, porque se ele encostar nesse gelo, o peixe inteiro congela e morre. Eles viram isso experimentalmente. Então, eles evitam o gelo. São animais que comportam... pelo comportamento, eles evitam o gelo, ficam fugindo do gelo, conseguem sobreviver durante o inverno. No hemisfério norte já existem alguns animais que congelam. Existe uma tartaruga lá no Canadá, por exemplo, que ela congela. O sangue congela, o coração para de bater, o animal fica todo congelado até o verão seguinte. Aí, quando a temperatura começa a aumentar, o sangue descongela, o coração volta a bater e a tartaruga ressuscita. Na Antártica, isso não acontece. Bom, aqui, novamente, falar um pouquinho agora da geopolítica antártica. É um dos poucos, como o pessoal gosta de falar, case de sucesso, né? Em que foi feito o Tratado Antártico. Então, nós temos aqui os países que participaram do Tratado Antártico. E serve como um excelente exemplo de como a diplomacia pode funcionar. Então, graças aos diplomatas, né, existe na Antártica países que têm pretensão territorial, ou seja, países que reivindicam um pedaço da Antártica como seus territórios, e outros países que não têm. Então, o Brasil se encaixa nessa segunda categoria. Um país que não tem pretensão territorial, pelo menos oficialmente até o momento. E é muito irônico que, por exemplo, a fatia do Chile, da Argentina e do Reino Unido são a mesma. Então, a Península Antártica é uma fatia reivindicada pelo Chile, pela Argentina e pelo Reino Unido. E aí eles conseguiram, através da diplomacia, fazer um tratado antártico e foi dito o seguinte: aceitam-se pretensões territoriais, mas não se aceita soberania, ou seja, os países signatários aceitam que existem países que querem território na Antártica, mas ninguém é dono de nada. E somente aqueles países que desenvolverem pesquisa científica na Antártica podem ser signatários do Tratado Antártico e podem decidir esse mesmo tratado. E o Tratado Antártico é muito interessante, olha aqui novamente mostrando a fatia da Argentina, aí a Noruega tem fatia, um monte de gente tem fatia, as fatias vão se sobrepondo, é muito interessante isso. Então, Nova Zelândia. E aqui, um pesquisador, ele fez a projeção que se o Brasil quisesse fazer uma fatia, seria assim, né? Como é que eles fazem? Eles pegam aqui os extremos e projetam uma fatia na Antártica, e essa fatia seria do Brasil. Mas o Brasil não tem essa pretensão territorial, tá? Como foi feito isso? Foi feito através do Tratado Antártico, que tem vários braços, né? Tem o Comitê Científico, que é o SCAR, inclusive já teve um brasileiro como presidente. Atualmente nós temos um pesquisador, que é o Jefferson, foi o primeiro pesquisador antártico, ele é glaciologista do Sul, a chegar no Polo Sul, ele fez uma expedição. Aí nós temos o pessoal do protocolo e tem também um grupo que controla o turismo na Antártica.
E o que foi decidido que só pode participar do tratado aqueles países signatários e tem que obrigatoriamente manter uma pequena estação na Antártica e só pode ser feita pesquisa científica. Então, por exemplo, a exploração mineral é proibida na Antártica. Como eu falei para os senhores, a Antártica é um continente. Então, ele vai ter todos os minerais que nós temos nos outros continentes. Então, vai ter ferro, cobre, petróleo, tudo. Só que hoje é inviável comercialmente explorar, assim como o petróleo era na plataforma continental, no pré-sal, há 20 anos atrás, e hoje é comercialmente viável explorá-lo. Então, muitos países têm pretensão territorial na Antártica exatamente por isso, graças aos seus recursos minerais, geológicos e tudo isso, né? Então, como é o sistema do Tratado Antártico? Então, nós temos o Tratado Antártica, esses vários órgãos, então é uma coisa bem complicada, né? Quem tiver interesse. Agora, os principais aqui, eu tentei dar uma resumida, né? É assegurar a liberdade de pesquisa, então, é um continente principalmente focado na pesquisa científica, né? Então, existem regras muito claras, por exemplo, você não pode ter uma base militar na Antártica se não tiver pesquisa científica. Então, isso é um problema que o Brasil tem, que o Brasil, se ele tiver uma estação com mais militares que pesquisadores durante um determinado tempo, tem que fechar a estação, não pode, tá? Então, na Antártica conseguiram, graças a esse tratado, então por isso que eu falo que é o famoso caso de sucesso, que realmente foi conseguido, né, na Antártica, um continente, um acordo global, que todos os países, né, conseguiram chegar no acordo e o continente é voltado para a pesquisa. Então, aqui, os principais dispositivos do Tratado Antártico, então, o Comitê Científico, que é o SCAR, Conselho dos Gestores, né? O protocolo, que é o Protocolo de Madrid, que é o último protocolo. Então, existe uma série de restrições. Então, por exemplo, tem várias áreas de proteção ambiental. Até uma curiosidade, teve um ano que os chineses pediram para abater dezenas e dezenas de pinguins. Aí o pessoal achou isso meio suspeito e foram lá verificar. Na realidade, eles queriam matar os pinguins para comer, não era pesquisa coisa nenhuma. Isso aí é muito mais barato, matar os pinguins e comer lá do que ficar mandando mantimento, né? Aí negaram. Bom, então aqui falando algumas coisas do Tratado Antártico também. O tratado ele pode ser modificado a qualquer momento, mas tem que ser por unanimidade, então isso também já dificulta muito, né? Não é possível ter novas pretensões territoriais, somente aquelas que já existem. Então, o Brasil dificilmente vai poder ter uma pretensão territorial na Antártica e só pode decidir o futuro da Antártica quem faz pesquisa científica, quem faz parte do tratado, tá? Pode ser introduzido equipamento militar, desde que seja para assessorar a pesquisa científica, que é o caso do nosso país, o Brasil, e é proibido, uma coisa óbvia, explosões nucleares, né? Hoje é óbvio, mas nos anos 60 não era tão óbvio assim, né? Nem depósito de materiais radioativos. Então, tudo isso foi controlado. O Programa Antártico Brasileiro é controlado pela Comitê Interministerial para Recursos do Mar, que fica dentro de uma secretaria do governo. E aqui é como funciona o Programa Antártico Brasileiro. Ele é diretamente controlado pelo Presidente da República, né? Aí tem a Comissão Interministerial para Recursos do Mar, que é controlado pela Marinha, que controla também a Fernando de Noronha, Abrolhos e uma série de outros territórios, né, incluindo agora a Amazônia Azul. E tem uma subcomissão para o Programa Antártico Brasileiro, e aí tem vários grupos de assessoramento e depois, por último, as instituições de pesquisa. Isso aqui foi o desenho que o Brasil fez para o Programa Antártico Brasileiro. Então, na realidade, quem administra o Programa Antártico Brasileiro é a CECIM, que é a Secretaria Especial dentro do Ministério da Marinha. Então, o PROANTAR é a menina dos olhos da Marinha do Brasil. E aí os senhores podem achar estranho, mas uma vez eu conversando com o comandante na Antártica, ele me falou, não, é extremamente importante que a única grande operação que a Marinha faz para treinamento. E ele falou para mim, tanto faz, se eu estou levando uma caixa de microscópio ou uma caixa de armamento. Eu mantenho o meu pessoal treinado, tirar
material de um lugar e levar para o outro. Então, para a logística da Marinha, em termos de treinamento, o Programa Antártico é extremamente importante, que permite que eles treinem o seu pessoal e, infelizmente, mas é a realidade, as Forças Armadas estão sempre preparadas para a guerra, né? Em caso de um confronto armado, eles já têm o pessoal treinado para poder fazer toda essa parte logística, de deslocar equipamentos, deslocar material e assim por diante. Então, a CECIM, que administra tudo, né? Através do comandante da Marinha. Então, esse é o desenho que foi feito, né? Pelo Programa Antártico Brasileiro. Outros países têm programas diferentes. Por exemplo, o Chile, ele tem pretensão territorial. Então, eles têm uma base militar na Antártica. E eles têm o Instituto Antártico Chileno também. Então, o Instituto Antártico Chileno tem um prédio. A base militar tem outro. E aí o pessoal, assim como no Brasil, se você for militar, você pode ser convocado para servir no Mato Grosso ou na Amazônia, lá você pode ser convocado para servir na Antártica. Então, o indivíduo vai com a família, passa um ano lá servindo, fazendo atividades militares, e quando termina o prazo, ele volta. É tão interessante que quem já foi para o Chile sabe, quando eles dão a previsão do tempo, eles vão dando os territórios, primeiro território, zonas, território, do tal, e território antártico. Eles dão a previsão do tempo, se vai nevar, não vai, qual a temperatura. Porque eles têm pretensão territorial, então, na própria cultura do país, o território antártico, que até acho que é maior do que o próprio território chileno, né? Que o Chile é uma tripinha, ele é comprido assim, né? Mas como pega desde Galápagos até... Galápagos não, aquelas ilhas, né? Que tem aquelas estátuas enormes, faz a fatia, fica uma fatia muito grande, né? Então, aqui, como funciona, né? Então, dá para ver que é bastante burocrático, né? E o Operantar, a Operação Antártica Brasileira, é conduzida por 2 navios, que é o Ari Rongel, que é esse da direita, que é um navio de apoio oceanográfico, um navio basicamente que apoia a logística. E depois que o Lula visitou a Antártica, pediram para comprar mais um navio, ele foi comprado ao Almirante Maximiliano, que aí já é um navio oceanográfico, que é um navio que atende à pesquisa. E aqui mostrando, então, os participantes do ProAntar. Então, para mostrar uma primeira dificuldade de trabalhar na Antártica, você tem muitos atores envolvidos. Então, aqui só da última vez que eu fui, eu elenquei 12. Então, tem um primeiro navio, que é o Ari Rongel. O segundo navio, o Almirante Maximiliano. Depois, a Estação Antártica. Força Aérea Brasileira, que é quem faz o transporte. O CNPq, que é quem dá o dinheiro para a pesquisa. O MCTI, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, que dá as permissões e faz análise também dos projetos. Ministério do Meio Ambiente, que vê se há alguma restrição e alguma incompatibilidade do projeto submetido. Ministério das Relações Exteriores, que vai ver se tem alguma também compatibilidade em termos de sobreposição ou algum problema. Temos a Exantar, que é onde ficam as roupas especiais, que são emprestadas para participar das expedições antárticas. Fica no Rio Grande. Depois temos a CECIM, que é a Secretaria Interministerial para Recursos do Mar, Petrobras, que fornece os combustíveis, a Oi, que faz a parte de comunicação, e ainda tinha o Clube Alpino Paulista. Agora o Clube Alpino Paulista não faz mais parte, que dava apoio logístico para quem ia para campo, fazer acampamento. Então, são 12 atores para negociar, então mostra a complexidade, né, do todo o processo. Bom, a Estação Brasileira, então, boa parte da pesquisa de biologia é feita nessa ilha, que é a Ilha do Rei Jorge. E aí vai mostrando as peculiaridades da Antártica. Essa Ilha do Rei Jorge ela foi alcançada pela primeira vez pelos ingleses, que chamaram a Ilha do Rei Jorge, mas com prazo de uma semana, também foi atingida pelos argentinos, que chamam a ilha de 25 de maio. E os russos, que chegaram na mesma época, também chamam de Ilha Waterloo. Então, a mesma ilha tem 3 nomes. E ela é muito utilizada para pesquisa biológica, primeiro porque é uma ilha, então pega muita influência do mar, ou seja, o clima não é tão rigoroso quanto no continente. A temperatura média chega a variar cerca de 20 graus desse arquipélago que está ali próximo à Península Antártica, em relação ao continente. E provavelmente é a ilha onde tem mais estações concentradas. Aqui tem uma amostra, né? Então a gente tem estação brasileira, polonesa, coreana
uruguaia, chilena, tem uma base alemã e argentina. Então, só para mostrar aqui a quantidade e russa também, né? Estou aqui mostrando aqui onde fica, né? Aqui a Península Antártica, aqui, então, na pontinha da Península Antártica, tem esse arquipélago aqui. E as várias estações que a gente encontra lá, né? Então, realmente voltado para a pesquisa. E aqui mostrando, então, as várias peculiaridades. Então, por exemplo, aqui, ó, então tem aqui Galápagos, Ilha da Páscoa, que eu tinha me fugido. Então, eles fazem a projeção em função do território chileno. Então, esse é o território reivindicado pelo Chile. Então, uma área enorme, né? Então, como eu falei, eles vão dando a previsão do tempo das várias regiões e da região antártica também. E aí a gente começa a observar umas coisas interessantes. Então, por exemplo, você chega na estação chilena, tem uma estátua, tem um monumento para o Rotary Club e tinha um outro para o Lions Club. Aí, não sei se alguém do Rotary deu uma ré, quebrou o monumento do Lions. Então, para mostrar a presença civil na base militar chilena. Como é um local onde as famílias vão para morar, então tem uma capelinha, tem os alojamentos, aí você vê criança, tem um correio, tem um supermercado. E as pessoas moram, né? Os militares moram aqui durante um tempo, servindo. E esse aqui é o prédio do Instituto do INACH, que é o Instituto Antártico Chileno. Então, é um prédio isolado onde são realizadas as pesquisas. Aí tem as curiosidades, as coisas que são até jocosas. Por exemplo, o Chile ele tem uma capitania dos portos nessa base. E aí, toda vez que chega um navio, eles têm que mandar um bote para o navio para poder registrar o navio na capitania dos portos. Por que eles têm que fazer isso? Porque nenhum país comunica a capitania dos portos que chegou por quê? Isso seria acatar soberania sobre a região. E pelo Tratado Antártico, ninguém é dono de nada. Então, fica uma capitania dos portos, que é uma casinha pequena que pegou fogo até um tempo atrás, e eles têm que ir de bote toda vez que chega um navio para poder anotar. Então, as coisas interessantes, né? Então, por exemplo, outra é na estação argentina, em Jubani. Toda vez que chega um navio lá, eles tentam embarcar um prático no navio, porque também é uma prática na marinha mercante, que toda vez que você chega num determinado local, você embarca o prático, que é um indivíduo que conhece aquela região, e esse indivíduo que faz a aproximação. Só que ninguém deixa embarcar o prático. Por quê? Porque também seria reconhecer a soberania do país. Então, eles mandam de lancha lá o prático, só vão e voltam. Então, é toda uma espécie de um teatro, né, que fica até engraçado. Bom, aí nós temos a estação russa. Outra peculiaridade, né, ela foi inaugurada em 1968. São pequenos módulos. Essa aqui é a estação chilena e a russa, elas são misturadas, né? Aqui está o Instituto Antártico Britânico. Aqui em cima ficou o aeroporto. Aqui vários alojamentos da estação chilena, tanques de óleo e a estação russa, que são pequenos módulos como esses espalhados, né? E é uma estação pequena, né? A gente deve ter o quê? Uns 20 pesquisadores no máximo. E aí, quando a gente está saindo de navio, você vê esses tanques gigantes de óleo. Tem até uma capelinha ortodoxa russa, muito bonitinha lá também. E aí eu me perguntava, pô, para que um tanque tão grande numa estação com 20 pessoas? Um tanque desse vai alimentar a estação por 30 anos. Aí, numa palestra, um diplomata me contou. Não, isso aqui é o seguinte, durante a Guerra Fria, eles estocavam óleo diesel aqui, porque se tivesse uma guerra com os Estados Unidos, eles poderiam ir pela Antártica, abastecer os navios de guerra aqui na Antártica e poder atacar pelo Pacífico. Eu falei, por isso tem esses tanques gigantes. Só que, é claro, agora eles estão sem uso e vão se degradando, né? Começam a enferrujar, apodrecer e vão se desfazendo no meio ambiente. Então, outra característica que a gente observa na Antártica, eu levei anos para descobrir, né? Aqui mostrando, não é, no porto, o navio brasileiro e o navio do Instituto Antártico Britânico, né? Que é um navio oceanográfico. E aí, como é que a gente chega na Antártica? Chegava, né? Isso aí varia de ano a ano. Então, geralmente, os equipamentos científicos de maior porte, eles vão de navio. Isso é um problema, porque o navio tem que saber com muitos meses de antecedência, ele sai com 2, 3 meses de antecedência para poder chegar na Antártica.
Então, se você está mandando equipamentos para o seu laboratório, você desabastece o seu laboratório e fica alguns meses sem o equipamento, porque não dá para levar tudo no avião, porque o avião tem limite de peso e de volume. E os pesquisadores vão de avião. Então, a gente sai de São Paulo, vai para Rio Grande, Pelotas, né? Pelotas, que é perto de Rio Grande, aí pega as roupas especiais e aí vai para Punta Arenas. Punta Arenas fica aguardando o tempo abrir. Então, para mostrar que o continente é extremamente... com licença. É extremamente selvagem ainda hoje, você tem que ficar esperando dar a janela, ou seja, abrir o tempo para o avião poder ir para a Antártica. E aí vai até a ilha do Rei Jorge, onde tem o aeroporto chileno. Essa aqui, e a estação brasileira fica nessa baía, que é a Baía do Almirantado. Então, aqui mostrando de novo a ilha do Rei Jorge, né? E aqui Ferraz, que está bem no meio do mapa, que é onde é a estação brasileira. Aí do outro lado da baía tem uma estação Machu Picchu, peruana, e tem a estação de Artovsk, um pouquinho mais para baixo. Tem um refúgio equatoriano também, e aqui estação uruguaia, argentina, coreana, chinesa, que é a Grande Muralha, chilena, e tem uma base russa aqui também. Então, como é? A gente posa nesse aeroporto, que fica nessa beiradinha da ilha. O meio de transporte é o Hércules C-130, que são aviões da Força Aérea. Não é lá muito confortável, você vai sentado assim, mas funciona super bem, não é o fim do mundo, né? E aí chega lá na Antártica. E só para mostrar aqui o avião pousando, é uma pista de cascalho. Então, isso já é uma limitação. Por quê? Porque o avião, para pousar, ele precisa ter visibilidade. Para decolar, não. Pode fechar o tempo, ele decola numa boa. Agora, para pousar, ele tem que enxergar a pista. Aí dá para ver que a pista é de cascalho, né? O avião pousando. Então, às vezes, é muito aflitivo. Você está na estação aí, freio, né? Esperando o avião, aí você escuta o avião passando on, aí de novo on, só que não tem teto, ele vai embora, volta para Punta Arenas. Aqui é um Hércules que errou a cabeceira da pista, então bateu, perdeu o avião. Então, ele estava lá, a última vez que eu fui, ele estava lá, ia ser desmontado e mandado de volta para o Brasil. Um prejuízo enorme. E aqui para mostrar que durante a viagem os aviões são velhos, né? Então, me sentia muito andando numa lotação, indo para o sul. Então, você vê a asa aqui cheia de óleo espirrado aqui, aí uma peça do avião aqui no chão, aí um indivíduo em cima da asa trocando o pedaço do avião, troca e levanta voo e vai embora, né? Você fica um pouco a pulga atrás da orelha, mas, por sorte, é um avião extremamente seguro, então nunca dá problema, né? Então, aqui mostrando o percurso, aí a gente desembarca aqui nessa estação freio com o avião, naquela pista de cascalho que eu mostrei para os senhores. E aqui fica um navio da Marinha nos esperando. Esse navio pega os pesquisadores e leva para a estação brasileira, que é aqui, a Estação Antártica Comandante Ferraz, na Baía do Almirantado. Aqui está uma filmagem do navio, né, transportando. E aqui mostra a presença na Antártica é tão estrategicamente interessante que o Equador tem um refúgio, um pequeno container lá. Fica na beira dessa praia e fica lá, vazio o ano todo, mas mostra a presença do Equador na Antártica. Tá? Agora, lidar com militar é uma cultura muito diferente. Então, você anda no navio, por exemplo, você vê esses emblemas aqui, aí tem o fogo sagrado, que eu nunca soube o que era exatamente, né? E aí você se depara com cenas como essa, que é o vice-comandante do navio, 2 aspirantes e a médica. Todo mundo pagando flexão. Então, isso aqui não é crítica, é só para mostrar que é uma cultura muito diferente, né? Então, a gente tem que se adaptar a isso. E é diferente, não tem melhor nem pior, né? Aqui mostrando como era a Estação Antártica antes do incêndio. Então, era uma série de contêineres ligados entre si. Essa foto de baixo mostra a frente da Bahia, um lugar muito bonito, né? E aqui como era a estação, era uma estação bem grande, tem do lado esquerdo vocês veem os tanques de óleo, chama-se Almirante Comandante Ferraz, que é esse senhor aqui.
que foi um dos primeiros a participar das reuniões do Comitê Antártico e do tratado. Depois ele faleceu, teve um ataque cardíaco, e foi em homenagem a ele. E tinha essa estrutura aqui à direita, que vocês podem ver, um heliponto, que é uma estrutura bem grande, que acabou servindo de depósito. E aí eu fiquei sabendo, foi um ano que tinha sobrado dinheiro na Marinha, e aí eles não queriam devolver o dinheiro, eles acabaram construindo esse heliponto, que era gigante, mas acabou sendo útil. Aqui, novamente, mostrando a estação, era uma estação de metal, e vocês reparam que era bem diferente a estação brasileira da estação russa e chilena. Como a Antártica é extremamente seca, o risco de incêndio é enorme. E como venta muito, todo mundo morre de medo de incêndio. Então, a estratégia que se tem, se você vai na estação polonesa, por exemplo, são vários pequenos módulos espalhados. Porque se pegar fogo num, dá para tentar apagar e você vai para o outro e não morre congelado. A estação brasileira, ela foi crescendo, né? Foram emendando vários contêineres, acabou ficando enorme e o pessoal investiu muito no sistema anti-incêndio. Então, havia uma série de sensores contra incêndio, etc. Mas acabou acontecendo uma tragédia. Aqui acabou acontecendo aqui a entrada da estação, que queimou. Em 2012, houve um incêndio. E a estação queimou inteira e, infelizmente, tivemos 2 mortos, né? Em função disso, foi feito um concurso para a construção da nova estação. Aí foi um escritório de arquitetura venceu, foi aberta uma concorrência, mas nenhuma empresa brasileira se candidatou, porque é muito complicado se construir uma estação na Antártica. Aí foi feito um módulo emergencial, enquanto estava nesse processo de licitação, que eram módulos canadenses, que foram construídos rapidamente. Então, aqui à direita dá para ver, em cima do heliponto foi construída uma mini estação, aqui por dentro, até bem confortável, enquanto se abriu uma nova licitação. Esse é o novo projeto da Estação Antártica, ficou muito melhor, né? Então, por exemplo, os camarotes agora têm vista para o mar, que é um lugar tão bonito, que era uma judiação você não aproveitar essa vista, né? E quem ganhou a licitação foi uma empresa chinesa, que na realidade é uma empresa do governo, né? Então, essa empresa chinesa construiu em vários módulos, levou isso pré-montado e montou, e a estação já está pronta, já foi inaugurada. E aí veio o Covid. Aí a estação não está operando completamente. Tá? Então, aqui mostrando aí no módulo emergencial o dia a dia na estação, com as equipes, né? Aqui é a última expedição que eu participei, com a equipe, em frente à estação, tirando uma foto. Bom, agora falar um pouquinho do laboratório, né? O nosso laboratório ele tem um enfoque, como já foi dito pelo professor Gildo, a participar em fagocitose, identidade. A gente trabalhou alguma coisa também com trato digestório, biomarcadores, processo inflamatório e contaminação. Então, esses são os nossos focos e a gente acabou se envolvendo com o Programa Antártico e desenvolvendo vários projetos lá, né? Então, agora eu vou listar alguns dos que nós participamos. Em 1995, eu fui como colaborador de um colega da veterinária, que trabalhava com absorção no trato digestório. A gente foi estudar isso num peixe antártico a 0 graus. Aí ele descobriu que essa absorção de macromoléculas, que seriam pequenos pedaços de proteína, que nos outros peixes são absorvidos nas regiões anteriores, no peixe antártico é absorvido no reto. Isso é muito interessante, por quê? Que para não congelar o peixe, ele secreta uma série de anticongelantes no trato digestório. O que são anticongelantes? São glicoproteínas que, quando começa a formar um cristal de gelo, ela liga de um lado e liga do outro e impede que o cristal fique muito grande, que o que arrebenta as células é o cristal grande, que ele arrebenta a célula, destrói a célula e o peixe acaba morrendo. Então, formando esses cristais pequenininhos, fica viscoso, mas não congela. E aí a gente acabou achando que isso aqui era uma estratégia do peixe de recuperar essas glicoproteínas no reto antes das fezes serem expelidas. Aí foi publicado esse trabalho. No ano seguinte, ainda sob a coordenação do professor Francisco, lá da veterinária, nós estudamos o processo inflamatório em peixe antártico, a 0 graus, que também era inédito, também foi publicado esse trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente estudou também o processo de regeneração hepática sob temperaturas polares, e foi
Foi realizada uma dissertação de mestrado sob minha orientação do Amarildo. Aí, em 98, agora eu já coordenando, né? A gente mandou um processo para estudar o processo inflamatório e fagocitose a 0 graus. Esse foi um dos trabalhos publicados, resultante. Aqui outro projeto em 2000, também trabalhando com resposta do peixe aos parasitas. Também é muito interessante porque esse parasita aqui, o Pseudoterranova decipiens, todos os peixes do Atlântico ele ocorre na musculatura. Na Antártica ele ocorre somente no fígado. Então a gente foi tentar entender por quê, né? Então foi feito todo um estudo para tentar entender essa relação hospedeiro-parasita. E foi publicado esse trabalho. Depois, em 2001, nós resolvemos estudar a cicatrização desses peixes, que já era uma linha de pesquisa de peixes tropicais, e a gente queria fazer um comparativo com os peixes antárticos. Então foi feito um trabalho, e a gente estudou a cicatrização desses peixes e teve a publicação de 2 trabalhos, que foram esse aqui, né, a cinética, e esse aqui, mostrando também fagocitose, aí no caso em ouriço do mar, e esse aqui mostrando também o aspecto histológico da cicatrização do peixe antártico. E resultou também numa tese de doutorado de um aluno, João, que até hoje é colaborador do laboratório, e também alguns outros artigos. Bom, aqui, só para contar a curiosidade da Antártica, nesse ano aqui eu tinha o projeto aprovado, e aí, na época, a Tânia, que trabalhava no CNPq, ela me ligou e falou: Zé Roberto, eu preciso de um favor. Eu falei: o que é? Eu preciso que você pode levar o professor Osmar na sua equipe? Bom, eu tinha sido aluno do Osmar, um excelente pesquisador, trabalhava com molusco, excelente professor também, infelizmente já faleceu. Eu falei: por quê, né? Ela falou: não, aconteceu o seguinte, o professor Osmar submeteu um projeto para a Antártica, para a FAPESP e para o CNPq. O da FAPESP foi aprovado e ele comprou o equipamento. O do CNPq foi negado, então ele começou a comprar equipamento para desenvolver o projeto na Antártica, mas o CNPq não aprovou o projeto dele, então ele não tem como ir para a Antártica. E ele está numa sinuca de bico, né? Eu falei: não, claro, com esse professor Osmar não tem problema nenhum, ele pode participar da nossa equipe. E aí ele foi. E aí foi curioso, porque ele entrou, até o pessoal brincava que era o 5º elemento, né, o Alien, que era ele e o Flávio, que era aluno dele na época, hoje é professor da Unicamp. E o Laércio, que era meu aluno de iniciação científica, e hoje é professor na Austrália. É uma pena, né? A gente está perdendo grandes talentos. Bom, o que aconteceu? O Laércio, uma vez, estava limpando os tanques, onde ficavam os peixes, né, que eram as nototênias, e aí ele, na hora de peneirar as fezes, ele olhou e viu umas conchinhas. Ele falou: essa aqui não é a conchinha que o professor Osmar trabalha? Aí ele pegou essas conchinhas e levou lá para o professor Osmar, falou: Osmar, isso aqui não é o bivalve que o senhor trabalha? Aí ele olhou e falou: é. Aí ele falou: onde você achou isso? Ele falou: nas fezes do peixe. Ele falou: opa, isso aqui é interessante. Aí o que ele fez? A gente começou a pegar as fezes dos peixes e ele analisava uma por uma para ver quem estava vivo e quem estava morto. E foi descrito, então, uma nova estratégia de dispersão desse molusco, que é o Misela, charcote, ou seja, o peixe comia o sedimento, vinham os moluscos juntos, aí o peixe nada para outro lugar, defeca e o molusco sai. Ou seja, uma estratégia de dispersão. Então, assim, absolutamente por acaso, foi publicado esse trabalho com o professor Osmar, que eu fiquei muito feliz, né? Bom, aí na 25ª expedição, já em 2006, o nosso laboratório já está mais interessado. Isso aqui também, o coordenador foi o João, que eu tinha citado lá atrás, que ele estava interessado em contaminação por petróleo e ouriços do mar. Ele tinha feito o mestrado comigo com ouriços do mar, o doutorado com peixe, e ele mandou esse projeto, foi aprovado, e aí acabamos publicando esse trabalho como um biomarcador para a contaminação de petróleo. Aí depois, em 2009, novamente, a gente procurando biomarcadores para contaminação, né? Aí, no caso, foi a Paola, que foi minha aluna de doutorado, ela fez a tese de doutorado dela com isso e acabamos publicando esses 2 trabalhos. E aí depois eu fui como colaborador, aí já no caso,
não estava abrindo mais os editais para o Programa Antártico, e aí nós fizemos uma colaboração com o professor Marcelo Gonzalez, do Chile, e aí os meus alunos foram para a Estação Antártica Chilena, aquele prédio que eu mostrei para os senhores na Estação Chilena, e desenvolveram suas pesquisas lá. Aí nós conseguimos publicar esses 2 artigos, mais esses 2 também, né? Decorrentes desse trabalho deles na Estação Chilena. E aí, em 2009, novamente, eu tive um aluno de doutorado que estava estudando os pigmentos dos ouriços do mar e suas funções, novamente em colaboração com o professor Marcelo Gonzalez, eles também foram para a Estação Chilena. E aí foi feita uma dissertação de mestrado de um aluno. E em 2016, novamente, eles voltaram para a Antártica, também na Estação Chilena, e aí foi a tese de doutorado do Andros. Tá? E em 2018 foi a última participação do meu grupo no Programa Antártico, novamente para a Estação Chilena, não mais na Estação Brasileira. E aí foi publicado esse trabalho em colaboração com uma pesquisadora italiana. A gente foi o primeiro trabalho que mostrou a presença o efeito de nanoplástico em animais antárticos. E, paralelamente, também foram feitas coletas de material para ver a contaminação de elementos tóxicos em ouriços do mar. E esse foi o último trabalho publicado na Antártica, né? Novamente, elementos tóxicos, né? Aí já com a presença da pós-doutoranda do laboratório, que é a Isabela, e colaboração também com outros alunos. Bom, então, já chegando no final, né? Os resultados da nossa equipe em 11 expedições antárticas brasileiras. Eu tive a oportunidade de participar de 8 como pesquisador de campo, então mostra que eu realmente gosto, né, de participar na Antártica. Então, primeiro, a formação e treinamento dos alunos. É fundamental, nossa função como professores, orientadores, né? Então, nós tivemos 2 mestrados orientados e 3 doutorados. Não foi mais porque eu ficava receoso de submeter um projeto de doutorado do aluno que dura 4 anos e, eventualmente, acontecer como o professor Osmar, não ter o projeto aprovado na Antártica e deixar o aluno na mão. Então, eu preferia ser mais prudente. Então, foi mais material. Quando a gente já tinha a expedição aprovada, a gente conseguia colher o material e se transformava no mestrado. Então, o caminho foi inverso. Então, por isso que eu falei, para trabalhar na Antártica tem que ter muito jogo de cintura. Então, nós já tivemos 24 artigos publicados. Eu não sou um pesquisador exclusivamente antártico, né? Nem meu laboratório. Nós tivemos inúmeros resumos em congresso, várias colaborações internacionais com a Itália e no Chile. E, coincidentemente, eu tive a sorte de ganhar 2 concursos fotográficos, e aí minha esposa teve a oportunidade de conhecer a Antártica graças a um desses concursos, que o prêmio era uma viagem para a Antártica num dos voos de apoio. O pessoal brinca que não era muito prêmio, porque você leva uma semana para ir, 4, 5 dias para chegar lá, mais 3 dias para voltar, para ficar 5 horas na Antártica. Mas minha esposa adorou e tudo bem, está tudo bem, né? Bom, então agora tentar botar os prós e os contras, né? Por isso que eu falei, era o título da palestra, vale a pena? Então eu tentei listar aqui as vantagens de trabalhar na Antártica. Primeiro, é um modelo único, os organismos estão no limite da vida, né? Então estão vivendo a 0 graus. Sempre me impressionava muito. Quando eu pegava um peixe, você está pegando um bloco de gelo. E aquele animal está vivo. Ele está a 0 graus, mas ele se alimenta. O metabolismo dele funciona, o sistema imune dele funciona. E é um bloco de gelo, ele está a 0 graus, né? Bom, uma vantagem também é que não existe tanto pesquisador assim antártico no mundo, então você tem uma certa, não diria facilidade, mas você tem um certo nicho para publicar seus artigos em boas revistas. Isso é muito bom. Outra vantagem é que facilita muito uma colaboração internacional. Então, como eu falei, eu tenho um colaborador no Chile, já tive um colaborador na Universidade da Califórnia, o professor Cooper, e atualmente tem uma colaboradora na Itália, na Universidade de Siena. A Marinha fornece uma ótima infraestrutura para desenvolver pesquisa biológica. Tá? É como mel, abelha para os mel, né? Então, os alunos adoram a Antártica, têm um interesse enorme. Então, você sempre tem muita gente procurando e o difícil é fazer seleção, né? E é muito interessante porque a gente coloca os alunos desde a época de elaboração do projeto, que é toda uma via sacra, né? Como eu mostrei, tem muitos atores, uma série de etapas.
Então, os alunos acompanham desde a elaboração do projeto, passo a passo, toda a parte logística, que tudo que você manda para a Antártica tem que ter um manifesto de carga, tem que pesar, tem que transportar até o navio, tem que acompanhar, até ir para a Antártica, realizar o projeto, embalar tudo de volta, mandar para o Brasil de volta, acompanhar isso, e buscar no Rio de Janeiro e empacotar e colocar de volta no laboratório. Então, acho que é um ótimo treinamento para os alunos e todos participaram, foi muito bom, né? Outra é a característica pessoal. Para quem gosta de natureza, paisagem selvagem, a Antártica é um prato cheio, né? E a Marinha ainda tem uma grande vantagem. Como ela gerencia o programa antártico, ela tem muito mais flexibilidade. Então, por exemplo, foi criada uma frente parlamentar antártica, em que diversos deputados são levados em voos de cortesia para conhecer a Antártica e acabam liberando as verbas para o programa, coisa que nós, pesquisadores, não conseguiríamos fazer. Então, isso é uma grande vantagem que a Marinha tem também, e, felizmente, eles fazem isso muito bem. Bom, aqui eu listei algumas desvantagens, não é para desanimar ninguém, mas para falar. Para quem se envolver com o programa antártico, tem que saber onde está pisando. Eu não sabia, fui aprendendo ao longo do processo. Então, primeiro, a gente tem muito ator para negociar e para resolver os problemas. Isso é complicado. Para quem trabalha já com CNPq e FAPESP, você ter 12 na sua lista, isso complica bastante. Isso implica num processo bastante burocrático também, uma logística que é muito complexa e complicada, ou seja, costuma-se dizer que na Antártica, se você tem um equipamento, você não tem nenhum. Se você tem 2, você tem 1. E se você tem 3, aí você pode ir tranquilo. E realmente é verdade, você tem que pensar tudo com muita atenção, muita antecedência. E se você não é um laboratório rico, como era o nosso, você tira o equipamento da sua bancada, você fica sem equipamento até o navio ir e voltar, ou seja, 6 meses. É muito complicado. Uma outra dificuldade é que você não tem seguro para esses equipamentos. Então, você sabe que o pessoal da Marinha está tomando cuidado com o seu equipamento, né? Mas não tem seguro. Se uma caixa dessas cair na água, você vai ter que se virar depois para explicar para a FAPESP, para o CNPq, para quem te deu esse equipamento, o que aconteceu com ele, né? Os prazos, às vezes, são muito curtos. Então, por exemplo, nas primeiras expedições que eu participei, nós ficamos 50 dias na Antártica. As últimas expedições eram apenas 20 dias. Então, em 20 dias, você sair com a lancha, capturar o animal, manter esse animal, montar o protocolo experimental, fazer o experimento, processar tudo e terminar, às vezes não dá tempo. Eu estou falando que a Antártica é um ambiente bastante selvagem. Então, por exemplo, às vezes fecha o tempo, você fica uma semana sem poder sair da estação. Então, foi uma semana perdida. Você perdeu essa semana, então, em 20 dias, você perder 7 é bastante complicado, né? Outra questão é o financiamento oferecido pelo CNPq, nem sempre é suficiente. Então, uma verba fixa, que é, felizmente, o CNPq abre o programa, né? Mas tem que dividir entre vários pesquisadores e a verba é muito curta. Então, você acaba utilizando verba de outros projetos, né? Isso todos os pesquisadores sabem que tem que fazer, né? Para poder executar esse seu projeto de maneira adequada. Bom, a dependência da Marinha. A Marinha que é, entre aspas, a dona da estação, né? Então, tudo você tem que pedir para eles. Você tem que pedir para sair de bote, é alguém da Marinha que vai te levar, toda a parte logística, toda a parte de equipamento. E, como eu mostrei para vocês, tem uma cultura muito diferente. Não é crítica, é só diferente. Então, por exemplo, se você fala para um militar, faça isso, e você é de patente superior, ele fala, sim, senhor, e faz. Se você fala para um pesquisador, faça isso, ele fala, mas por que isso e não aquilo? Então, só isso aí já dá uma confusão danada, né? Mas, depois de participar 2, 3 expedições, você aprende a conviver e, claro, são seres humanos, pessoas inteligentes, bem preparadas, tem de tudo, né? Então, você aprende a conversar com eles e aprende a negociar, mas no começo é um pouco cansativo, tá? Outro problema é que você tem que se afastar da sua unidade 7. Então, novamente, eu dou exemplo. Aconteceu uma vez que eu fui para a Antártica, fechou o tempo, ficamos uma semana preso na estação. E aí está acabando o teu período de afastamento, você tem que pedir renovação. E aí tem toda a burocracia dentro da própria USP. E na época nem tinha sistema Marte, Júpiter, para você pedir afastamento, aí você tinha que mandar uma carta, um ofício. E nas primeiras vezes que eu fui, a comunicação era bastante precária. Então, isso era
bastante complicado, você ficar preso lá na Antártica e ter que avisar o teu empregador que você está preso lá e que isso acontece, que não é impossível, pelo contrário, é até bem possível, né? Outro é o jogo de cintura, então foi o que eu falei para vocês, o projeto lá com o Osmar, essa coisa de que vira o tempo, você tem que se adaptar. Então, por exemplo, um outro exemplo que eu vou dar para vocês, teve um ano que a gente estava trabalhando com fagocitose, e eles estavam reformando a estação. E a reforma era o seguinte, ele punha um pingo de solda e dava uma marretada em cima, bem em cima do teto de onde nós estávamos. E nós estávamos trabalhando com fagocitose, você tinha que botar o microscópio, uma objetiva de 100 vezes, então cada vez que marretava, parecia que tinha um terremoto na tua imagem, você não conseguia olhar. Então, esse ano a gente teve que trabalhar de madrugada. Então, em vez de trabalhar de dia, a gente ia para o laboratório no final do dia, passava a madrugada trabalhando e depois ia dormir. Então, tem que ter esse jogo de cintura, não tem o que fazer. E se não for assim, você não tem resultado, você não consegue publicar o trabalho depois, não consegue prestar contas, né? Bom, a outra questão é o que eu falei, você tem que ter equipamento em duplicata para ter garantia, né? Isso deixa o seu laboratório descoberto, então, se você não faz exclusivamente pesquisa antártica, isso pode ser problema para os outros alunos, tem que ter um jogo de cintura também, tá? Os equipamentos maiores e mais pesados vão de navio, então isso implica em 6 meses sem o seu laboratório. Aqui, não diria falta de transparência, mas é mais complicado você negociar com o militar, porque o militar tem uma hierarquia muito rígida, então, geralmente, eles cumprem as ordens. Então, quando você começa a perguntar muito por quê, você passa a ser inconveniente, né? E o último, que é o mais importante, é que é um programa político, não é um programa científico. O Brasil quer garantir o seu espaço na Antártica para, se uma eventualidade se abrir, por exemplo, exploração mineral e petrolífera. Então, o Brasil quer estar com o pé lá. Então, ele tem que ter um programa científico. Então, muitas vezes, a gente sente esse incômodo, que nós somos a pedra no sapato. Então, o programa tem que ter pesquisadores na estação, mas é um programa político, não é científico. Então, todo mundo que entra no ProAntar achando que é um programa científico quebra a cara, acaba não voltando mais. Se você tem a consciência de que é um programa político, você consegue bem e leva bem as coisas. Então, só para mostrar, parece que tem muito mais desvantagem, mas não é, não. Eu fui várias vezes, porque eu sou um fã do ProAntar, acho que é um trabalho muito bom. E, atualmente, só para mostrar, né, eu estou saindo para um pós-doc no Instituto Antártico Britânico, que lá eles têm o maior biotério de animais antárticos fora da Antártica no mundo. Estou escrevendo uma revisão para uma revista, um periódico internacional, com a professora da Itália. E já temos praticamente um projeto pronto para quando reabrir o ProAntar. Só que, infelizmente, né, recentemente nós tivemos essa péssima notícia, né? O corte de mais de 80% aí das verbas do CNPq. Então, não sei se esse ano vai ter Programa Antártico Brasileiro, talvez ele só renove aqueles projetos que já estão em andamento. Bom, agora já chegando no final, falar um pouquinho do dia a dia na Estação Antártica Comandante Ferraz, né? Então, por exemplo, você tem que participar de embarques e desembarques, né? Aqui no bote parece tudo alegria, mas tem que lembrar que essa água está a 0 graus, então você toma um respingo, é como se você estivesse tomando um gelo na cara. Aí tem que embarcar e desembarcar nessas escadas meio precárias aqui, nos navios, entrar e sair dos navios, né? Na Antártica você tem que fazer tudo, então quando você vai trabalhar com peixe, tem que pescar o peixe, então você sai de bote, pesca o peixe. Nós trabalhávamos com isso, então tem que passar a rede de arrasto, e aí você mesmo que puxa a rede de arrasto, leva, transporta. Ou seja, tem que gostar. Aqui eu botei só para mostrar o equipamento que é levado para a Antártica. Então, aqui é a quantidade de caixas que você tem que levar para a Antártica, né? Todas elas. Eu costumo dizer para os meus alunos que a caixa tem que cair de 1 metro, não pode quebrar nada dentro. Essa figura da direita, nós estamos levando animais vivos, então você vê os animais balançando para um lado e para o outro em cima do navio para ser transportado. Eles acabam chegando bem, mas você tem que ter um pouquinho de sangue frio para estar preparado para isso. Aqui, novamente, mostrando a quantidade de equipamento que você leva. Como eu falei, nem tudo isso vai no avião, né? Então, uma boa parte vai no navio, só os equipamentos mais urgentes, as amostras que vão no avião com você. E ainda assim, sobre muita reclamação. Aqui os laboratórios mostrando, então a gente tinha que levar todas essas caixas aqui, microscópio,
Aqui um aluno dormindo dentro do laboratório por causa dos prazos experimentais. Então, quem vai para lá tem que ter jogo de cintura e tem que estar preparado a trabalhar muito. Tá? Aqui, novamente, a sala de secagem, né? Os alunos trabalhando. E é uma estação, você tem festas, né? Aqui um jogo de futebol em cima do heliponto que tinha. Aqui o pessoal, um módulo de meteorologia, tinha uma máquina de fazer pão, então, de vez em quando a gente fazia reuniões lá. Aqui no Natal, foi feito, era obrigado a fazer um presente para um amigo secreto, um material na própria Antártica. Então, o pessoal faz as festas. Aí, claro que tem que ter uma vida social também, né? E aqui mostrando, né? Então, você faz vários passeios, parece que a gente passeia muito lá, mas não é verdade, é que o dia é muito longo, então 11h30 da noite ainda está claro, então você trabalha até as 7, 8 da noite, depois sai para passear e ainda está com luz do dia, perfeito. Né? Então aqui mostrando, parece até que você está no Rio de Janeiro, o cara com camisa do Flamengo, fazendo um churrasquinho aqui, ó, na frente do puxadinho, aqui dentro do laboratório, aqui um passeio até um dos morros lá, então tem uma vida bem interessante, né? Aqui uma visita a outras estações, é bem interessante que na Antártica você fica tudo aberto, por uma questão de segurança. Então, já aconteceu de eu ir visitar uma estação peruana, não tinha nenhum peruano lá. Então, você entra lá, você entra na sala de secagem, tira a roupa, entra na estação, assina o livro, visita, depois sai, fecha e vai embora, não tem problema nenhum. Por que é assim? Tem que ser, porque se um navio estiver no aperto e parar perto de uma estação dessa, isso implica na sobrevivência do indivíduo. Então, ele consegue descer, entrar na estação e salvar a vida. Então, o refúgio do Equador é a mesma coisa, é um container fechado, mas você chega lá, abre, entra, não tem problema nenhum. E o Brasil também tem uns containers, como esse aqui desse diapositivo de baixo embaixo, que também estão espalhados pela península. Também está aberto. Você chega lá e tem sempre um kit de sobrevivência, um fogareiro, fósforo, alguma comida para, se algum indivíduo tiver um aperto, poder sobreviver, né? Bom, a fauna é fantástica, as paisagens são maravilhosas, aqui uma sucua com filhote, então a gente tenta, para quem gosta de fotografia, um prato cheio, né? E, no caso, então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou tentar abrir as perguntas. Então, aqui todo mundo que gosta de fotografia, né, vai para a Antártica, eu levo minhas máquinas lá. E eu recomendo, para quem gosta, mas tem que ter em mente aqueles não desvantagens, aquelas características do programa Antártico, para você não chegar lá e ficar desiludido ou se sentir enganado. O programa Antártico brasileiro é assim, funciona muito bem, o Brasil tem uma pesquisa sólida na Antártica e eu espero que continue, que essa situação do CNPq seja revertida e que o programa volte a abrir novamente. Muito obrigado. Professor José Roberto, muito obrigado pela fascinante palestra e vamos ver se há alguma pergunta de momento. Enquanto isso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro, vamos lá. Existe para a USP, existe uma cooperação interunidades, por exemplo, abrangendo o oceanográfico, o Instituto de Biologia, quando se faz essas pesquisas? Não. Houve uma tentativa no passado de fazer um centro de pesquisas antárticas, na época que o professor Rocha Campos, que é do Instituto de Geologia, inclusive ele foi presidente do SCAR, ele montou, e aí tentou-se criar esse centro de pesquisas antárticas, que fazia um seminário todo ano, uma tentativa de centralizar todos os pesquisadores antárticos da USP em um centro só. Mas depois ele faleceu e não deu continuidade, mas houve uma tentativa já, que é o Centro de Pesquisas Antárticas dentro da USP. E talvez, quem sabe, se o programa continuar sólido e forte, talvez isso possa surgir novamente, né? Certo. E também, às vezes, aparecem algumas notícias de que a Antártica é um paraíso para minerais que vão ser muito requisitados, inclusive ouro. Isso daí, claro, deve despertar a atenção da Marinha. Agora, eu não sei se isso chega para os pesquisadores também, alguma coisa dessa parte política.
Então, nas expedições, eu já fui com membros da Petrobras, com várias. Então, como eu disse, a Antártica é um continente. Então, tem tudo que tem nos continentes, os minerais, petróleo, tudo tem lá. A questão é que hoje é inviável economicamente explorar. Mas daqui a 10 anos, quando começar a acabar no resto do mundo, certamente a Antártica vai ser uma fonte. Mas, por enquanto, felizmente, o protocolo, né, o Tratado Antártico, ainda protege a Antártica contra a exploração mineral, etc. Mas o futuro ninguém sabe. Por isso que é um programa político. Todo mundo quer ter um pé na Antártica, porque se um dia isso for liberado, todos os países são signatários, querem participar, é claro. Né? Então, não tenha dúvida. Mas a gente encontrou já o pessoal da Petrobras procurando aqueles foraminíferos, aqueles indícios de petróleo que eles usam como marcadores aqui na plataforma continental. Então, muita coisa já está mapeada, já se sabe, estão só esperando dar o sinal verde. Né? E uma hora eu acho que vai acontecer, mas a Antártica eu acho que é o único exemplo que a gente tem, né, de cooperação internacional que realmente funciona. E isso deve ser um exemplo para o mundo e para o resto. Né? Como agora o aquecimento global, tem que beber lá na água da Antártica, conseguir um consenso e uma preservação do continente e tentar usar os mesmos mecanismos, as mesmas estratégias para tentar conseguir, né, chegar num grande acordo internacional. Tudo bem. Gostaria, então, de verificar mais uma vez se houve mais pergunta. Não entraram perguntas e eu vou só, então, deixar o aviso de que o IA vai editar essa conferência, ela vai ficar depois disponibilizada pelo YouTube e, novamente, agradecer muito o professor José Roberto, desejando sucesso, desejar nas suas pesquisas na Inglaterra e, quem sabe, futuramente de volta para a Antártida. Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite e estamos à disposição. Peço depois para o professor Gildo disponibilizar o meu e-mail e fico à disposição para quem tiver curiosidade, alguma pergunta. Muito obrigado a todos pela paciência. Muito bem. Obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde.